Boa noite, gravando. Boa noite, meninas. Estamos aqui na segunda aula do marketing digital, na verdade, transformação digital, que faz parte do projeto do Empreendaê, da ONG Moradia e Cidadania, juntamente com a APSEF, Associação de Funcionários da Caixa Econômica, com a FENAI, que é Fundação Nacional dos Empregados da Caixa, e o projeto do Empreendaê, que faz parte de um projeto social muito bonito, onde trazemos essas mulheres lindas, maravilhosas, para se transformar tanto no empreendedorismo quanto na capacitação técnica de alguma função, quer seja na beleza, quer seja na parte de alimentação, que é a meliponicultura. Então, estamos aqui com a nossa mentora, Melissa. Melissa vai estar falando sobre como se transformar nessa aula 2, trazendo grandes novidades. Seja bem-vinda, Mel, e vamos nessa aula maravilhosa. A bola é sua. Boa noite, mulheres. Obrigada, Mônica, mais uma vez, né, por estar aqui, por abrir esse espaço para a gente poder dialogar, fazer várias trocas. E hoje a aula está, assim, ó, gente, recheada de ideias, recheada de assuntos, mas principalmente hoje não é só teoria, hoje a gente tem parte prática também. Então, vocês vão ter que estar super ativas aqui juntinho a mim, para não ficar nenhum detalhezinho para trás. Se ficou alguma dúvida da aula passada, fiquem à vontade para logo no começo trazer esse questionamento. Eu deixei a aula passada a gente terminando com algumas atividades para casa, se vocês fizeram. É interessante que, se não fizeram, façam, porque realmente é essencial aqueles primeiros passos que foram trazidos no finzinho da última aula sobre persona, público-alvo, o seu posicionamento. Quando você delimita essas coisas, você já consegue criar conteúdo no digital de forma muito mais fluida, sem muita dificuldade. Hoje a gente vai dar continuidade à parte de criar conteúdo no digital, mas de forma mais prática, efetivamente, como você consegue criar conteúdo no digital sem que você se sinta sufocada, sem que você fique o dia inteiro nas redes sociais com o celular na mão, que você consiga programar a sua semana de uma forma mais tranquila e criar conteúdos efetivamente para que você possa vender mais e estar nas redes sociais de forma ativa. Então, vamos lá. Se alguém tem dúvida, a hora é agora. Se tiver dúvida, pode falar enquanto eu vou compartilhando aqui o material da aula de hoje. Mel, a dúvida, acho que maior das meninas é justamente como conciliar, e é um dos desafios da mentoria, que a gente está trabalhando bastante sobre isso, como conciliar a jornada de uma empreendedora com essa parte do digital, né? O equilíbrio dos papéis. Eu dou muito isso no empreendedorismo, eu dou muito isso na... Melissa Catumídia, Melissa Moreira está participando. Nadjane, você não está ouvindo, não? Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo muito. Ela que não... Nadjane também fala. O que eu faço? Ela está com alguma coisa que não está conseguindo ouvir. Vou silenciar ela aqui um pouquinho. Enquanto ela... O fone de ouvido não está aí. Pronto, vamos ver se ela consegue ouvir. Sim, então, assim, a gente vai estar tirando essas dúvidas dela, como tentar conciliar essa vida de empreendedora. Inclusive, eu trabalho muito a mentalidade de campeã com isso, com essa parte do digital, porque o dia a dia é muito sacrificante para você estar parando, tirando foto, digitando, mandando para o Instagram, ou mandando para o Facebook, ou fazendo um tráfego pago. Então, assim, nessa aula de hoje, eu quero que você explique como é a sua rotina como empreendedora, independente da Cactus Mídias, é muito importante que elas vejam o lado mulher, o lado Agora do que eu tô ouvindo. o lado como conciliar a vida pessoal com a vida profissional, no sentido de aprender a não deixar o digital. Apaga a luz da sala e acende a outra. Não, tem outra aqui que eu tô... Tem alguém com o microfone aberto. Já desativei. Como não deixar o digital para depois e deixar de vender no digital por causa dessa rotina que a gente tem de empreendedora.
Então, aí você dá, nessa aula de hoje, eu aproveito para pedir para que você dê dicas para as meninas sobre isso, dicas práticas de como elas gravarem, como guardar, como horários de postagem, como elas não se sentirem sobrecarregadas no dia a dia e conseguir conciliar as redes sociais com o projeto delas, tá bom? Com certeza. Bom, é o objetivo da aula de hoje, tá, gente? E uma coisa que Mônica trouxe, né, sobre conciliar a vida pessoal com a vida de empreendedora, é uma coisa que a gente tem que estar se policiando todos os dias, né? Porque se a gente não determinar um tempo para as nossas atividades, como a gente determina um tempo, 11 da manhã eu vou começar a fazer o almoço, dia de sexta-feira eu vou cuidar da casa, fazer uma faxina mais pesada. A gente determina tempo para essas coisas, né? Então, se a gente não determinar um tempo para cuidar das redes sociais, das duas, uma. Ou você não vai criar conteúdo para suas redes, ou você vai se sentir sufocada, porque quando você lembrar, poxa, agora é hora de criar conteúdo, não tem nada pronto, não tem nada projetado. Então, saiba que, para mim, a vida é exatamente como a de vocês, é conciliar, né? Vida de esposa, é casa. Eu só não tenho filho, só tenho pet, mas que demandam cuidado também, né? De levar, de passear, de cuidar deles de forma geral. Mas com organização, tudo dá certo. Em todos esses âmbitos, tirando agora aqui na empresa, que em alguns momentos eu tenho alguém para me ajudar, mas em todos os outros eu não tenho ninguém que colabore comigo, e dá tempo de fazer todas as coisas, de cuidar de mim como pessoa, de ir no salão, de pintar o cabelo, fazer uma sobrancelha, ir numa academia, e cuidar da minha casa, e fazer comida, e de cuidar da minha empresa, e não só. E no momento, né, que eu cuido da minha empresa, também, ao mesmo tempo, eu estou cuidando da empresa de outras pessoas, né, cuidando do marketing de outras empresas. Então, não é impossível, dá certo. Hoje, na aula, eu vou indicar para vocês o caminho de como vocês terem conteúdo para as redes sociais de vocês, sem que pese, sem que você escolha uma coisa, deixe de fazer uma coisa para cuidar da rede social. Não é esse meu intuito. Eu não espero que nenhuma de vocês, até porque isso não é saudável, eu não espero que nenhuma de vocês fique o dia inteiro na rede social, se nutrindo, vendo o que é que você vai postar, vendo instrução de um, instrução de outro, até porque se você vê a instrução de muita gente, você se sente paralisado, porque você não sabe nem para onde ir, qual caminho seguir. Mas tudo isso a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Quais são os melhores horários, como você consegue ver isso no seu perfil, porque o melhor horário para mim pode não ser o melhor horário para o seu perfil. Isso varia de perfil para perfil. Então, tudo isso vai ser trabalhado na aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é hora de tirar. Alguma dúvida em relação ao que a gente foi trabalhado na aula passada. Se tiver, pode abrir o microfone e trazer essa dúvida para agora, para a gente tirar. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar, né, como eu acabei de falar, criar e planejar o seu conteúdo de forma prática, estratégica, sem que você seja refém das redes sociais do seu negócio, como conversar com seus seguidores, criar conexões, lembrar que atrás de uma rede social, de toda a rede social, por trás de toda a rede social existe uma pessoa. Então, a rede social é uma conexão de pessoas. Então, qual é a melhor forma para você se conectar e conversar com seus seguidores, com as pessoas que estão lá na outra rede, nas pessoas que estão te seguindo? Como vender com leveza? Porque o nosso objetivo é vender, sim, mas não é adoecer com isso. E as redes sociais têm esse lado bom e o lado negativo também, porque se você não estiver o tempo todo vigiando e cuidando do tempo que você fica de tela, você adoece. Você tira a leveza, né? Porque vira um peso, uma cobrança muito grande. E é uma coisa que eu trabalho o tempo inteiro, e vou trabalhar com vocês e trabalho com os meus clientes, que é, se não tiver leveza e se não tiver gostoso, não tá valendo a pena. Para e recalcula a rota, né? Porque nada forçado é bom, nem que seja criar conteúdo para as redes sociais. E vou trazer também as ferramentas que vão facilitar a criação desse conteúdo, certo? Qualquer dúvida ao longo da aula, a gente pode levantar a mãozinha que a gente para e tira a dúvida. Só que não está no slide que eu quero apresentar. Espera aí, rapidinho. Deixa eu botar no slide certo, porque não está. Aproveitando enquanto eu estou colocando no slide certo, quero saber de vocês. Quem aqui que conseguiu fazer o exercício que eu deixei na aula passada?
Conseguiu dar uma olhadinha no slide de novo, revisitou o conteúdo? Alguém aqui fez? Está se sentindo à vontade para compartilhar? Coloca no chat, meninas, se vocês não quiserem abrir aí a câmera e falar, tá? Mas olha, o que eu sempre digo nas minhas mentorias, tudo é treino, tá? Tudo é você se expor na câmera, é você parar com a inibição, deixar de ter timidez, isso muito bem, Nadjane. Se vocês têm vergonha de se apresentar aqui, imagine numa rede social. Então, a câmera para vocês tem que ser a sua melhor amiga. Vocês têm que estar treinando vocês, estar se mostrando, vendendo o seu potencial. E se quem tiver com timidez, começa a treinar aqui com a gente, que está num ambiente ainda confortável, tá? Garanto que ninguém vai ficar prestando atenção no cabelo, nem sobrancelha, vai estar todo mundo feliz com vocês aqui. Com certeza. E pontuando, né? Reafirmando ainda o que Mônica acabou de dizer, uma coisa que eu sempre trago nos meus momentos de mentoria, quando é mentoria individual, eu sempre digo isso para as minhas alunas. Antes de você gravar o conteúdo, o que está paralisando você? A gente se sente julgada, cobrada, né, de aparecer nas redes sociais por algum motivo. Então, procure ver dentro de você o que está paralisando você. É o seu cabelo que está te paralisando? Então, veja se você prendendo, você não vai se sentir mais confortável. Se a sua maquiagem, coloque um filtro, né? Tem os filtros no Instagram que você pode utilizar para gravar, fazer uma maquiagem rápida. Busque formas para que você faça, execute aquilo que você precisa fazer, mas que você não se sinta confortável. Aos poucos, você vai usando essas saidinhas para que você vá cada vez mais se sentindo à vontade naquilo. Você não acha que você vai começar hoje no digital e você vai pegar o celular, botar aqui na sua frente e gravar um conteúdo de forma fluida, de forma tranquila, sem vergonha, sem timidez, falando de primeira, gravando de primeira. Gente, isso não acontece, tá? Você tem que trabalhar. Como a Mônica acabou de dizer. Então, todos os dias, tire um tempo para isso. Sempre que tiver a oportunidade de se apresentar, falar do seu negócio, gravar um vídeo, ir nos stories, falar com o seu público, faça isso, porque você vai ver que o conteúdo que você fez hoje, daqui a uma semana já vai ser melhor, daqui a meses já vai ser melhor, daqui a um ano vai estar excepcionalmente melhor. Então, realmente é treino, é prática. E a vergonha, ela vai existir em alguns momentos, sim, mas faça mesmo assim. Tá certo? Então, vamos lá. Trouxe uma frase motivacional para que vocês recolham no coração de vocês, guardem no coração de vocês, que você já deu o primeiro passo. Agora é seguir firme, um dia de cada vez, uma prática de cada vez, uma tentativa de cada vez, e não se compare. Né? A da semana passada foi para vocês não se compararem, a de hoje vai ser essa, para vocês não pararem. O primeiro passo já foi dado e isso é louvável. Vocês já estão de parabéns por ter chegado até aqui, na segunda aula da gente. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, módulo 4, os 3 primeiros módulos foram dados na aula 1. Quem não assistiu a aula 1, está disponível o link no YouTube, e também o material também já foi disponibilizado. Então, hoje vai ser o Criando Conteúdo, como criar conteúdo de forma prática. E a gente tem fotos atrativas com o seu celular. Aqui em fotos, vocês podem entender tanto fotos quanto filmagens, certo? A didática para você fazer uma foto de qualidade e uma filmagem de qualidade são muito similares. A filmagem tem um plus, tem alguns detalhezinhos a mais que a gente precisa observar. Mas eu gosto de falar o seguinte, não ache que você precisa começar com uma fotografia profissional, com uma câmera profissional, com um iPhone de ponta. Você não precisa de nada disso. Você tem um celular, seu celular tem câmera, ótimo. Fotografe com o celular que você tem. Porque muitas vezes você acha que o seu aparelho não faz fotos bonitas. Mas, na verdade, você não está usando o que você tem a seu favor. Então, quais são as dicas que eu trago para vocês conseguirem fotografar o produto de vocês, ou até mesmo se fotografarem, se filmarem, né, caso vocês sejam vendedoras de serviços e não de produtos. Quais são as dicas que eu trago? A primeira, e eu acho que é a mais importante, use luz natural.
Se você não tem uma ring light, como eu tenho aqui na minha frente, uma ring light, se você não tiver um abajur, como eu tenho um aqui atrás de mim, dando uma luz aqui no fundo, não tem problema. Quer dizer que você não pode gravar, não deve gravar? Não. Quer dizer que você vai gravar usando a luz do sol. Essa está disponível para você gratuitamente todos os dias. Então, sempre que você for fazer uma gravação ou fazer foto de um produto, se posicione de frente para a janela, de forma que a luz do sol vai incidir diretamente no que você quer fotografar. Mel, qual é o horário melhor para fazer a foto? Isso depende do que você deseja passar, da impressão que você deseja passar. Pode ser no horário da manhã, pode ser no horário da pôr do sol. Entenda que o horário da manhã, né, com a luz do sol da manhã, luz do sol da tarde, eles trazem uma cor diferenciada, uma profundidade diferenciada. O do sol do meio-dia já incide de uma outra forma, mas você deve explorar a luz do sol para poder fazer as suas fotos. Aqui a gente volta para a questão do teste. Use o que você tem. Então, se você, vamos supor que você vai fazer uma venda de um limão, faça a foto desse limão na janela da sua casa, de manhã, depois ao meio-dia, depois no fim da tarde, né, ou na hora que o sol está descendo, para ver qual das 3 fotos fica melhor. Que dê para ver melhor todos os detalhes do limão, a textura. E aí, pronto, você vai escolher qual é a melhor luz para o seu produto. Não existe uma fórmula para eu passar para você e dizer, a melhor luz é de meio-dia, a melhor luz é de 8 da manhã. Não existe. Realmente é adaptável de acordo com o seu produto, ok? Essa é a primeira dica, use a luz do sol, a luz natural. Se você tiver já na sua casa um abajur, você pode usar o abajur e fazer a foto à noite, usar a luz da sua casa mesmo, até mesmo a luz de uma lanterna, sem ser a do flash. Você usa o seu celular para fazer a foto e um outro celular ou uma lanterna mesmo normal para iluminar o ambiente para fazer a foto. Você não precisa começar o seu negócio já investindo. Uma coisa é se você já tem renda no seu negócio, se ele já está prosperando, se ele já está te dando retorno, e aí você tem um dinheirinho, uma gordurinha para investir no seu negócio. Se você tem um dinheiro para investir e tem condições de contratar uma profissional que faça fotos profissionais de qualidade, ótimo. É um momento, mas se você está começando o seu negócio e não tem uma reserva para começar, você não deve não fazer achando que o seu trabalho não vai ser com qualidade profissional. Vai ter qualidade, sim. É só ajustar as táticas. A segunda, e eu acho que é a principal, limpe a lente do seu celular antes de fotografar. Por quê? Porque a gente fica usando o celular aqui, ó, suja com a gordura do nosso rosto, com a maquiagem. E aí, quando vai tirar foto, parece que a câmera é horrível. Mas, na verdade, a câmera não é horrível. Ela só tá suja. Então, você pode pegar um tecido de algodão, ou então aqueles tecidos que vêm, quando você compra um óculos de grau, sempre vem enroladinho no tecido, pode ser esse, pode ser uma camiseta de algodão que você tenha, até mesmo um papel higiênico, se você der uma molhadinha nele com algum álcool, espera evaporar um pouquinho, e limpe a lente do celular, tanto a lente da frente quanto a lente de trás. E sempre que você puder fazer as fotos, utilize a câmera traseira do seu celular, porque a câmera traseira sempre tem uma definição melhor do que a dianteira. Entendo que se você for se gravar, acaba sendo melhor você se gravar com a dianteira. Ok, não tem problema nenhum. Mas se você puder que alguém te grave, grave com a traseira, porque ela tem uma definição melhor. Todos os celulares são assim, tá? As câmeras da frente não são iguais às câmeras de trás do celular. Então, tá, você vai vender um produto, como eu dei o exemplo aqui do limão. Você vai vender aqui o limão. Use aquele limão de vários ângulos. Faça foto dele de vários ângulos. E crie também vários cenários para esse limão. E aí eu coloquei até embaixo aqui uma opção, né? Use fundos simples e limpos. Não limpos de sujeira. Limpos de poluição visual. Então, se você vai fazer na mesa da sua sala, tire todas as coisas que estão em cima da mesa da sala, para não ficar uma foto torta, né? Para você fazer uma foto mais tortinha, que o limão não está centralizado, para poder não sair o pano de prato que estava em cima da mesa. Então, organiza bem o ambiente que você vai usar. Pode ser a mesa da sala, pode ser no chão, pode ser no jardim da sua casa. Você pode usar infinitas possibilidades de cenário. A sua mente
vai voar livre nesse momento de você achar o cenário ideal. Aqui eu trouxe algumas opções para você criar cenários, né? Você não precisa ter tudo para começar. Você pode usar cartolinas, lençol, para fazer um fundo uniforme para sua foto, cartolina, lençol. Se você tem um jardim bonito e conversa, né, o jardim conversa com o que você vai fotografar, você pode usar o jardim, uma parede lisa, ou aquela parede de tijolinho, parede com textura, para fazer seu plano de fundo. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos, para vocês verem que é possível. Você vê o exemplo do bolo, é uma parede de cimento queimado. Não tem nenhuma firula, não tem nenhuma acrobacia nessa foto, é uma foto simples, mas muito bem iluminada e consegue evidenciar o que a gente precisa, que é o bolo. A do papel verde é uma cartolina, que ela usou uma folha de palmeira para poder trazer, e uma outra folhazinha azul enrolada para poder colocar as bijuterias, a pulseira, para fazer a foto. E essa do sabonete, que é a primeira foto, também é a mesma coisa. É apenas uma cartolina e a luz vinda de lado, né, deixando a luz do sol entrar para fazer as fotos do sabonete. Então, observe que o menos aqui é mais. Nos 2 exemplos, né, tanto no da cartolina quanto no fundo rosa, nada tem na imagem principal, além do produto em si. Então, se você quiser começar desta forma, comece. Quando você se sentir à vontade, quando você já sabe qual é o melhor ângulo, qual é a melhor luz do produto que você está vendendo, aí você pode começar a compor o cenário. Compõe com o quê, Mel? Com o que você tiver. Com coisas que estejam relacionadas e que conversem com o produto em si que você está anunciando, que você está vendendo. Aí eu trouxe aqui para vocês uma dica muito importante, que é a regra dos terços. Esse é o segredo para toda foto sair com o objeto principal no enquadro que você precisa ter. Ou seja, para que serve essa regra dos terços? Você vai criar equilíbrio visual, você vai deixar a foto mais interessante, você vai guiar o olhar de quem vê, e a sua foto por si só vai parecer mais profissional. Vamos lembrar que eu estou falando foto, mas você vai usar todas essas dicas que eu estou te dando aqui também para filmagem, ok? Então, foto e filmagem até esse momento são iguais. Você vai usar essa regra dos terços iguais, você vai usar a iluminação da mesma forma, você vai usar o plano de fundo da mesma forma, cuidar com o que vai aparecer aqui atrás de você. Tudo isso igual. Como que você ativa isso na câmera do celular? Aí vou deixar o passo a passo aqui no canto, porque para iPhone, quem tem iPhone, é um caminho, e para Android é outro caminho. No momento que você ativa, quando você abrir a câmera do seu celular, ele vai aparecer essas gradezinhas, tá vendo? Essas linhas brancas. Elas vão guiar você na hora de você fazer a foto. Por que você precisa dela? Porque você vai posicionar os elementos que você vai fotografar. O limão, que seja um prato, um sabonete, um pote de mel, enfim, o que você vende, você vai posicionar onde as linhas se encontram. Então, eu marquei aqui na foto com uma bola laranja. Esses são os pontos principais quando você olha, isso é um estudo que comprova isso, que toda vez que a gente olha uma imagem, seja ela qual for, o ser humano dá atenção principal a esses 4 pontos. Então, você pode colocar o produto que você vai fotografar no centro, que é esse quadrado no centro, ou em um dos 4 pontos. Não precisa necessariamente estar só no centro. Você pode adequar a uma dessas 4 posições, ou melhor, 5 posições, né? O centro e uma dessas 4 bolinhas, onde ficar mais conveniente, de acordo com o que você está fazendo a foto. Quando você entende essa regra dos terços, fica mais claro até para você conseguir compor a foto. Porque você vai botar no primeiro plano o que você vai fotografar em si, por exemplo, o limão numa bolinha, em uma das 4 bolinhas do quadro da câmera, e lá no fundo você consegue colocar um outro produto. E aí não vai confundir quem vai ver a foto, porque na hora que ele olhar a foto, ele vai saber qual é o objeto principal da foto, certo? Então, como é que vocês vão aprender isso, gente? É praticando. Então, eu vou deixar exercício para vocês praticarem como
fazer fotos usando essa regra dos terços, fotos reais, simples, e vocês viram que eu não trouxe nenhuma dica absurda, nada difícil, não precisa comprar nada, vocês conseguem executar todas essas dicas que eu dei até aqui com coisas que vocês têm na casa de vocês, tá? Se você vende serviço, não vende produto, não tem problema. Você pode pegar um objeto na sua casa que você ache bonito, que não seja muito grande, muito maior do que o seu celular, e posicione ele em um local limpo, né, organizado, e faça as fotos desse objeto. Se você já vende um objeto, ótimo. Pegue seu objeto que você vende, o produto que você vende, e faça as fotos. Lembre-se que na primeira foto não vai sair perfeito, e você vai continuar fotografando. Quando a gente vai fazer sessão de foto de produtos dos nossos clientes, a gente tira por sessão, 2, 3 horas de sessão, mais de 1000 fotos. Nós usamos as 1000 fotos? Não. Mas a gente precisa tirar essa quantidade enorme de foto. E depois, com calma, ver qual foi a que ficou melhor a luz, que você deu uma mexidinha aqui na posição do produto, que ficou melhor o plano de fundo. Então, vocês precisam tirar 1000 fotos? Não, mas também não acho que no primeiro clique vocês vão ter a foto perfeita. Vocês vão ter que tirar várias fotos até chegar no clique ideal. Para a filmagem, gente, são as mesmas dicas. Aqui eu estou falando de dicas de imagem, como a sua imagem, tanto em foto quanto em filmagem, ter qualidade, ter um ângulo ideal, como você enquadrar de forma ideal. Se você for filmar, você também pode usar essa regra dos terços. E é só seguir isso que não tem errado. Seu vídeo vai ficar perfeito, sua foto vai ficar perfeita. A única dica a mais que eu trago para vocês em relação à filmagem é, se você for filmar algo falando, algo que você não vai colocar uma música por cima, né, uma música de Reels, se você vai falar literalmente com a sua boca naquele momento, o que é que eu sugiro a vocês? Grave num lugar silencioso. E tudo ao seu redor vai influenciar na qualidade do som. Então, se você vai gravar um vídeo explicando como que a pessoa pode comprar seus produtos, os bairros que você entrega, por exemplo, procura um lugar silencioso, cuida do ambiente, cuida da roupa que você vai vestir, né, para não ser uma roupa tipo, tomara que caia, e aí de repente dê a entender que você está sem blusa, né, no vídeo, e desligue o ventilador, se possível feche a porta do quarto ou da sala onde você vai gravar, né, para evitar que o carro da rua, se estiver tocando uma música no vizinho, opte por gravar em um outro momento, porque esses barulhos, você não precisa ter um microfone mais caro, nem microfone nenhum, você pode gravar com o microfone do seu celular mesmo, que já veio nele e que funciona perfeitamente. Só precisa se atentar aos barulhos externos. E faz a dica que eu acabei de falar. Vocês vão ter que gravar mais de uma vez. Então, grava uma vez, se assista, olhe você no vídeo, veja se o áudio ficou bom, se a imagem ficou boa. Se ficou bom, ótimo. Se não ficou, grava de novo. Então, tire um tempo com paciência, com tolerância e sem tantos julgamentos de imagem. Né? Porque a gente, quando vai se olhar, a gente fica se auto-julgando e não é esse o objetivo. É você ver se a qualidade da imagem ficou legal, se o que você queria falar, você conseguiu falar, se você não enrolou demais para falar o que você queria falar. Mas não julgar, tipo, meu cabelo não tá bom, sabe, minha roupa não é a ideal, não é a nova. Esse tipo de julgamento deixe do lado de fora do cômodo que você vai gravar, porque isso vai te paralisar e vai te impedir de criar conteúdo, ok? Então vamos lá. Como que são os textos que vendem, né? A linguagem que aproxima e que é clara. Comece com uma pergunta ou com uma afirmação forte. Essa primeira frase de quando a gente vai criar conteúdo, a gente precisa pensar que todo conteúdo que a gente cria vem com uma legenda. Não faça de um costume, não poste um conteúdo, seja a foto que você tirou, seja um card que você criou, ou que alguém da sua família criou para você, seja um vídeo que você filmou. Não poste ele sem a legenda. Por quê? Porque a legenda é o complemento da foto ou do vídeo que você está postando. E a legenda em si, ela é dividida em 3 categorias, ela é dividida em 3 partes. A frase inicial, que é a frase principal,
que tem que resumir ou chamar atenção, não necessariamente resumir, mas chamar atenção para o que você está tratando na foto ou no texto. Então, você pode começar a legenda, não só pode como deve, com uma pergunta ou com uma afirmação forte. Por exemplo, você já se perguntou por que criar conteúdo é tão difícil? Então, se eu estiver fazendo um conteúdo do tipo para atrair novos seguidores, para tirar dúvidas de novos seguidores, eu estou tocando numa dor de quem tem dificuldade em criar conteúdo. Então, eu começo com uma pergunta que vai alcançar essas pessoas que sentem essa dor. Mas eu também poderia fazer diferente. Se eu fosse fazer um conteúdo que eu estou anunciando uma promoção, eu poderia começar com uma afirmação forte, como: atenção, últimos dias para aproveitar essa oferta. É uma frase forte. E ao longo da legenda, que é a segunda etapa da legenda, aí sim eu vou ser mais específica, eu vou entrar em detalhes sobre do que é que eu estou falando na foto, sobre o post, qual o objetivo dele. Nessa parte, no corpo da legenda, qual é a dica que eu trago para vocês? Dividam os textos. Por quê? Usem a pontuação, usem ponto, dê enter. Use ponto e dê enter. As pessoas são preguiçosas. Então, Mel, eu não vou fazer uma legenda grande. Pode fazer a legenda grande, mas dê a pontuação adequada. Se você faz uma legenda que um parágrafo tenha mais de 5 linhas, as pessoas dificilmente vão lê-la toda. Então, evite longos parágrafos. Sempre que possível, quebre em 2, 3 linhas. Então, você fala 2, 3 linhas e dá um enter, dá um espaçamento, dá uma pausa, para que as pessoas continuem lendo, só que leiam com mais fluidez. Leiam sem perceber que leram tanto. Porque se você bota uma legenda com um parágrafo desse tamanhão, fica parecendo um texto enorme do Enem, e as pessoas elas não vão ler. Então, pode sim fazer sua legenda extensa, detalhada, explicar tudo bonitinho, dentro dos caracteres permitidos pelo Instagram, que, se eu não me engano, é 2000 e alguma coisinha. O Facebook até cabe mais. Porém, é isso. Dei o espaçamento sempre. Completou 2, 3 linhas, dei o espaçamento, deu um enter. 2, 3 linhas, deu um enter de novo. E como que você finaliza essa legenda? Você vai finalizar sempre com uma chamada para ação. O que é essa chamada para ação? Se você ofertou alguma coisa, como eu dei o exemplo, né? Aproveite o último dia, atenção, último dia para aproveitar essa oferta. Pronto, então você vai finalizar com mande uma mensagem agora no WhatsApp. É uma chamada para ação. Você está chamando o leitor para executar uma ação que tem a ver com a sua legenda, com o seu objetivo com aquela legenda. Ou você pode colocar assim, comente, sei lá, limão, que eu te passo mais informações. Deixe o seu WhatsApp que eu te passo mais informações. Curta o vídeo, salve para ver depois. Mande para um amigo que precisa conhecer mais sobre mel. Esse tipo de frase que finaliza a legenda se chama chamada para ação. Ou seja, depois de você fazer toda a sua legenda, no final dela você precisa indicar para o leitor o que é que ele tem que fazer. Então, você vai colocar algo que tem a ver com o seu conteúdo. Lembrando, toda vez que você for criar conteúdo, lá no conteúdo da aula 1, tem o funil de vendas e tem o tipo de conteúdo para se criar em cada etapa do funil. A chamada para ação vai estar diretamente ligada com a etapa do funil que você está postando. Então, se a pessoa está lá no topo do funil, ela não te conhece, ela não sabe o produto que você vende, quais são as melhorias e soluções que o seu produto ou serviço vai trazer na vida dela. Então, o tipo de chamada para ação pode ser encaminhe para um amigo, salve para ver depois, siga a gente para mais dicas. E quando está aqui no fundo do funil, quando ela já conhece, quando ela já se interessou, quando ela já sabe os valores, os preços, o diferencial do seu produto, aí a chamada para ação é mais direta. Deixe seu número que eu entre em contato com você, fale com a gente agora no WhatsApp, estamos online nesse momento para fazer seu delivery, para fazer a entrega desse produto, agende seu horário.
Então, basicamente é isso. Quando você for criar uma legenda, você tem que ter claro o objetivo daquele post, daquela postagem, tá? Em que momento do funil você está criando aquela postagem? Para que momento do funil você está criando aquela postagem? E a gente passa agora para a etapa de estratégias de conteúdo, né? Como que a gente realmente vai criar o conteúdo de forma estratégica. Então, a gente já passou por persona, público-alvo, posicionamento, como tirar foto, fazer filmagem. E agora, como é que a gente pode criar um calendário de postagens? O que é esse calendário de postagem? Aqui que está a chave para você que tem uma vida corrida, que eu acredito que todo mundo aqui tenha. Como que você faz esse calendário sem sofrimento? Então, como é que eu passo esse tutorial para as minhas alunas? O calendário você vai criar com a rotina que você tenha. Vamos lá. O seu dia mais tranquilo da semana é sábado, vamos supor. O seu dia da semana mais tranquilo é sábado. Então, você vai tirar as tardes de sábado para criar o conteúdo para o seu Instagram, para o seu Facebook, para a rede social do seu negócio. Todo sábado você vai criar o conteúdo. Ah, mas e aí? Como é que eu vou saber o que eu vou postar na segunda, na terça, na quarta? É no sábado que você vai organizar tudo isso. Então, como é que você faz o planejamento? Você tem que delimitar o que vai ser postado nos dias da semana. Aí já aproveito para responder uma dúvida muito frequente. Você precisa postar todos os dias no feed? Você não precisa. Se você puder, ótimo. Mas se você não consegue, tá tudo bem. Comece com o que é real e possível para você. Se você consegue perceber que na sua realidade você consegue postar segunda, quarta e sexta, posta segunda, quarta e sexta no feed. Os stories não. Os stories seria mais interessante você postar todos os dias. Quantas vezes você conseguir. Mas o feed, você não precisa estar lá todos os dias. Você não precisa criar conteúdo todos os dias. Tá? E é sobre o feed que a gente está falando aqui, tá, gente? O calendário de postagem, ele pode ser criado para os stories? Pode. Mas aqui eu estou me especificando para feed. Então, você determina em um dia da semana, você vai tirar o dia da semana para fazer isso. Você vai tirar o dia da semana para fazer as fotos do seu produto. Você vai tirar o dia da semana para fazer a sua filmagem. Você vai tirar esse dia da semana para determinar o que vai ser postado naquela semana que vai começar. Então, vamos supor, hoje já é o último dia penúltimo dia do mês, né? E aí vem sábado agora, dia 2. Sábado, dia 2, você vai organizar a próxima semana, primeira semana de agosto. Então, o que é que você vai postar do dia 4, né? 4 até o dia 8? O que você vai postar do dia 4 ao dia 8 de agosto? É isso, é esse insight que vocês têm que ter. Vocês não vão esperar chegar o dia para decidir o que vai ser postado. Você vai organizar isso previamente, tá? E o que é que você vai postar nas redes? Você vai primeiro pensar o que é que você gostaria de estar postando de acordo com o funil. Então, se é bastidor do seu trabalho, você pode postar uma foto sua preparando o seu produto. Ou se você trabalha com um serviço, como a gente tem mulheres maravilhosas aqui, cuidam de sobrancelhas e afins e tranças, você pode postar você organizando o seu material, preparando o cabelo antes de atender propriamente a cliente. Se você já tem um espaço físico, você organizando o espaço físico, ajeitando a agenda. Isso é bastidor do seu trabalho. É você mostrar como você se organiza. Ok? Vale a pena ser postado. Então, se você vai postar um depoimento de quem já comprou, pode ser um vídeo de uma cliente elogiando, pode ser um print da conversa sua com a sua cliente, dizendo que gostou, como ela se sentiu, com a experiência de ter ido até você, ou de você ter ido até ela, a mudança que você trouxe para a vida dela, ok? Se alguma dica que o seu produto ou seu serviço, sobre seu produto ou seu serviço, aí você pode postar um texto com a dica do dia, você pode postar um Reels, por exemplo, quem faz trança, né? Quem vende serviço de trança. Você pode postar uma dica de penteados que você consegue fazer uma vez que você já trançou o seu cabelo.
Então, você precisa de uma modelo que já tenha trança e você vai mostrando penteado 1, penteado 2, faz de um jeito, faz de outro jeito, e bota um lenço. Enfim, isso são dicas, porque pessoas que não te seguem ainda, mas que tenham essa trança ou desejo de fazer a trança, salva esse tipo de conteúdo para consultar depois, quando ela quiser ir para um lugar especial e fazer um penteado diferente. Tá? E esse passo a passo, gente, do que postar, vale para todo e qualquer nicho do Instagram. Então, não importa o que você vende, isso aqui dá certo. Isso aqui é a chave do sucesso, tá? Se você vai fazer uma postagem sobre promoção, lançamento de algum produto, de algum serviço ou novidades, aí você pode fazer post com promoção relâmpago, você pode fazer post com antecipação, que aí você vai lançar, por exemplo, na sexta-feira, aí desde hoje, a semana toda você fica falando, gente, ativa aqui o sininho, porque eu vou lançar uma novidade, eu vou trazer uma novidade para vocês, imperdível. Só para as primeiras 10 seguidoras que comentarem, eu quero no dia que vão ter horário disponível, eu vou dar preferência para vocês, entendeu? Esse senso de urgência, sem ser tão dramática, sem mentir tanto, não tem problema vocês utilizarem, tá? Ninguém vai saber se você está dizendo que só tem 10 produtos e, na verdade, você tem 100 na sua casa. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Mas só que as pessoas, elas têm a necessidade, elas se sentem... o ser humano, tá, gente? Isso é sobre o ser humano, a pesquisa do ser humano. Eles se sentem pertencentes. E no momento que você vai lançar uma coisa que outras pessoas já têm, ou que só ela não tem, ela vai ficar naquela, eu preciso disso aqui. Todo mundo tem, menos eu. Como, por exemplo, o caso do morango do amor. As mulheres que começaram a produzir morango do amor, já faziam a produção de morango do amor antes e aí não vendia. E aí, quando você começa a dizer, gente, eu só tenho 10 morangos do amor liberado, uma pessoa só já comprava os 10. Ela queria ter o direito de sozinha comer os 10 morangos do amor. Mas, na verdade, no processo de produção dela, ela tinha 100 morangos do amor ali para vender. Mas aquele senso de urgência, aquela necessidade, tipo, se eu não comprar agora, eu não compro mais, faz com que a pessoa tome a iniciativa de imediato. Não demore tanto no processo de decisão, certo? Então, sempre que vocês precisarem, podem estar voltando aqui nesse conteúdo, que esse slide eu também vou estar compartilhando com vocês amanhã, para vocês consultarem sempre que precisar. Como que vocês vão fazer o calendário de postagem de vocês, né? Agora que você já sabe como criar legenda, como tirar foto, que tipo de post fazer, se é um post motivacional, se é um bastidor. Eu trouxe aqui um exemplo no caderninho, porque eu uso dessa forma. Mas se você se sentir mais à vontade em aplicativo, não tem problema, você pode criar no aplicativo, você pode criar até no WhatsApp. Num grupo, você com você mesma, num grupo, você com sua sobrinha, com seu filho, onde você quiser. O importante é que seja num lugar que você consiga visitar com frequência, que você consiga pegar, olhar e ter clareza. Poxa, hoje é o dia que eu vou postar o Reels tal, e é um Reels de bastidores, você já sabe o que vai ser postado. Não vai ser você não vai perder o tempo do pensar. Isso já foi organizado. Então, no dia que você separar para criar conteúdo para o seu negócio, que a gente aqui combinou numa hipótese, sábado agora, dia 2, nesse dia, você vai fazer essa tabelinha. Ah, Mel, eu começo que dia? Você que vai dizer, dentro da sua realidade. Eu trouxe o exemplo, né, de começar a postagem na segunda, quarta e sexta. Se for possível para você, ótimo. Se não é possível para você, tá tudo bem também. Você vai fazer dentro da sua realidade. O importante é isso aqui estar discriminado direitinho, bonitinho, como está aqui no papel. Você saber o dia da semana, você saber o dia do mês, você saber o tipo de conteúdo. Porque, por exemplo, se você sabe que você vai postar uma foto, você já precisa saber. Eu já tirei essa foto? Não, então eu vou lá tirar. Se você sabe que você vai postar um Reels, você precisa entender, é um Reels de bastidores, como aqui, quarta-feira, dia 23. É um Reels de bastidores, você está fazendo o brigadeiro passo a passo. Então, você precisa gravar esse vídeo, a não ser que você já tenha esse vídeo na galeria. Mas no momento que você escreve todo o calendário, você já sabe exatamente o tipo de conteúdo que você tem que ter em mãos para a próxima semana.
O que eu trago de sugestão para vocês? Crie o conteúdo inicialmente para 7 dias, para uma semana. Não necessariamente que você tenha que postar os 7 dias. Mas você, tipo assim, tira um dia no final de semana, que eu imagino que é quando a vida da gente dá uma leve respirada, ou no dia que for melhor para você, e crie para os próximos 7 dias. Escolha os dias que você vai postar, anote, escolha o tipo de conteúdo, anote, escolha o formato, anote, se for vídeo, se for card, escreva tudo. Vai ser um card, que no card vai ter a foto de uma mulher, que não sou eu, sorrindo, segurando o celular. Pronto. No card vai ter escrito tal coisa. Perfeito. Isso daqui que eu estou criando com vocês, o calendário editorial, o ChatGPT cria. Mas aqui já é um passo a mais. Eu estou ensinando vocês a vocês criarem com a cabeça de vocês. Porque a inteligência artificial, ela faz. Mas ela faz se você souber comandar ela. Não é isso? Então, para você saber mandar, você tem que saber fazer. Eu cresci com minha avó dizendo isso. Você só sabe mandar se você souber fazer. Sobre todas as coisas. Então, para você poder mandar o ChatGPT criar um calendário para você, você tem que saber determinar, antes de tudo, primeiro passo, eu quero postar nesses dias da semana, e eu quero fazer 2 Reels, e eu quero que tenha um post só que é uma foto de um produto X. Pronto, determinou isso aqui, aí você pode criar a legenda, que aí você também já sabe como é que cria a legenda passo a passo, para o seu produto. Tem problema usar o ChatGPT? Não tem problema, pode usar o ChatGPT. Você pode pedir a ajuda dele para criar tanto o calendário quanto a legenda, não tem problema. Só peço que você tome cuidado na hora que você for utilizar o ChatGPT, para que você não perca a sua identidade, a forma que você está falando com o seu público. Então, o que é que eu vou trazer de atividade para vocês? Vamos planejar a semana de vocês. Isso daqui é uma atividade que eu vou deixar aqui em aberto, e quando a gente acabar a aula, eu vou querer e vou cobrar de vocês essa atividade para depois. Então, no nosso encontro presencial, eu quero ver esse planejamento de vocês. Eu coloquei aqui como opção para vocês pegarem a caneta e o papel, mas pode ser pelo celular, como eu mencionei, algum aplicativo que você se sinta à vontade. Onde você se sentir à vontade para criar, tá bom, gente? E aí você vai colocar o que é que eu posso postar nos meus próximos 7 dias. Então, você já sabe com que você trabalha, as redes sociais que você vai trabalhar, os tipos de post que você pode criar, e agora é só delimitar o que é que você pode postar nos próximos 7 dias. E planejar. E a gente passa para o próximo módulo, que é o de relacionamento com o cliente. O relacionamento, gente, ele é tudo. E o que a gente precisa? Aprender a transformar curtidas em vendas. Então, às vezes, você vai ter um perfil com muitos seguidores, milhares de seguidores. Só que esse perfil não vende. Por quê? Porque as pessoas, durante um tempo, isso já foi muito mais usual. As pessoas, elas estavam comprando seguidores, comprando curtidas. E de antemão eu digo a vocês, não caia nessa. Se você já caiu nessa, eu sinto muito por você. Não caia de novo, né? Que errar uma vez é humano. Mas não caia de novo. Por quê? Vou trazer exemplo aqui para você. Se você vai pegar o seu produto, vamos supor que você venda bolo sem glúten, e você entra num ônibus para vender o bolo sem glúten. Todo mundo aqui acho que já deve ter entrado num ônibus com alguém vendendo. Qual é a postura das pessoas quando entra um vendedor de ônibus? Tem gente que nem tira o fone do ouvido para ouvir o vendedor. Tem gente que finge que não está nem vendo ele ali, olhando pela janela. Poucas pessoas realmente compram o que ele está vendendo. Quando compra. E você comprar seguidor e comprar curtida é a mesma coisa que você entrar num ônibus que vai estar lotado de pessoas, mas ninguém vai comprar de você. Porque aqueles seguidores podem ser seres humanos reais, né? Porque já teve até a época do povo vender seguidor e nada mais é do que um robô. Não era uma pessoa. Mas às vezes até é ser humano real, mas eles não estão interessados no que você vende. Então você pode ter um perfil que tenha 10 mil seguidores, mas que não vende quase nada. Ou você pode ter um perfil, que é o nosso objetivo,
construído passo a passo, seguidor por seguidor, mas que são seguidores que você está construindo relacionamento, que conhecem você, que entendem o valor do seu trabalho, que vão consumir e comprar o que você está vendendo, o seu serviço ou o seu produto. E é isso que a gente quer. Então, nem sempre, gente, a quantidade de seguidor é sinônimo de número de vendas, tá? Então, a gente precisa ter isso muito claro e parar de olhar para um perfil do Instagram e dizer, poxa, essa pessoa tem 10 mil seguidores e eu só tenho 500. Às vezes, você com 500 vende mais, porque são pessoas reais, que realmente te conhecem, que se conectam com você, do que a de 10 mil seguidores. Ok? E temos que parar com essa comparação, até porque não é saudável para a gente. Tá? E como é que você pode responder os comentários e as mensagens dentro do seu Instagram? E aí, não me limito nem a Instagram apenas, tá, gente? Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, como que você responde? Responda sempre com educação. O que eu trago de norte sempre comigo é, eu vou responder cada pessoa que falar comigo da forma que eu gostaria de ser tratada. Eu acho que isso aí é o norte para todo mundo. Porque se você gosta de um tratamento grosso, ríspido, aí tudo bem. Eu duvido que vocês gostem de serem tratados dessa forma. Então, sempre é um bom dia, tudo bem. Pergunta como é que a pessoa tá. Mesmo que não renda a conversa. Olá, bom dia. Se você souber o nome da pessoa, chame a pessoa pelo nome. Assim ela vai saber que não é um robô que está falando com ela. Que é uma pessoa também de carne como ela que está falando com ela. Se você não souber, tá tudo bem também, né? Você se sente à vontade ou não de perguntar como é seu nome. Se você quiser que a conversa seja mais rápida, não precisa perguntar. Mas o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, inegociável, certo? Então a pessoa chegou lá no seu Instagram. Ela não lhe deu bom dia, só perguntou: quanto custa esse bolo? Você vai responder o preço do bolo? Vai. Mas dá um bom dia. Olá, bom dia, fulano, tudo bem? Esse bolo custa X reais. E, se possível, já complemente a informação. Porque eu gosto de acreditar que uma pessoa que chega e já coloca a pergunta, sem um bom dia, sem um tudo bem, eu quero acreditar que ela não é grossa, eu quero acreditar que ela está com pressa. Às vezes é grossa, mas eu quero acreditar no ser bom, no ser humano que é bom. Dentro dele está tão fundo, tão escondido, mas lá no fundinho tem uma parte boa. Então, o que é que eu faço? Eu já passo a informação completa. Então, se eu vou vender um bolo, eu vou dizer quanto custa, eu vou dizer se eu tenho estoque, se eu não tiver estoque, se eu tiver que preparar, quantas horas ou dias eu preciso para preparar, se eu entrego ou não, eu vou dizer quais são os bairros que eu entrego, se eu passo no cartão e quantas vezes eu passo. Eu já passo a informação completa, quando é possível. Eu passo a informação completa. Naquele momento, a gente já vai definir se a pessoa só veio saber para curiar ou se a pessoa realmente tem interesse no que eu estou vendendo. Tá? Isso sem deixar de lado, em momento nenhum, a polidez, a educação. Então, sejam educadas quando, né, sempre. Isso aí realmente é primordial. Quando puder chamar pelo nome, chame. Evite deixar esperando o cliente por muita hora. O cliente esperando por muita hora, muito tempo, sem resposta. E aqui vem um adendo sobre a aula da semana passada, que eu falei para a gente ativar o WhatsApp Business. Não sei se vocês baixaram, espero que vocês tenham refletido, pesado o que vale mais, ficar no WhatsApp normal ou migrar para o Business. Por que é bom ter o Business? Nessa hora, o WhatsApp Business entra uma mensagem automática. Então, se você vende, né, quando a gente vai atendimento ao cliente, e aí as pessoas vão te procurar em diversos horários. Então, vai ter gente te mandando mensagem meia-noite, 1h, e você, obviamente, o ser humano não vai estar disponível esses horários, você vai estar dormindo, ou até mesmo 7 da noite, que você está cuidando dos seus filhos, você está na igreja, não importa. Você delimitou o horário do seu trabalho, e fora do seu horário de trabalho vai subir uma mensagem automática. Entende? E essa mensagem automática é você que vai dizer o que vai estar escrito nela. É você quem vai determinar que vai vir uma mensagem escrito estou ausente, se for urgente me ligue, retorna à atividade amanhã, deixe sua mensagem que em breve eu te respondo. Mas quanto antes você conseguir responder o seu cliente, melhor.
para que ele não fale, tipo, numa sexta e você só vai responder terça-feira da outra semana. E aí, de repente, ele já tem até comprado com alguma outra pessoa que vende a mesma coisa que você. Agradeça sempre os elogios. Também agradeça as críticas. Agradecer nem sempre é possível, porque às vezes as pessoas elas não criticam, elas querem te humilhar, te destruir. E aí, nesses casos, você não precisa. Né? A gente sabe muito bem quando é uma crítica construtiva e quando a pessoa está ali julgando você, querendo te derrubar com palavras. Então, quando for uma crítica construtiva, agradeça. E aí você responde de uma forma educada, que você vai avaliar o que a pessoa disse, levar em consideração, tentar melhorar para a próxima, porque você também não é perfeita e todo mundo aqui erra. Eu já errei muito, vou errar muitas outras vezes e vocês também irão. Não entre no empreendedorismo achando que vocês já sabem tudo, que vocês não vão errar, porque errar é normal. Vocês eventualmente vão mandar um pedido faltando alguma coisa, e aí vai fazer um atendimento a uma cliente, não vai ficar do jeito que ela quer, e não necessariamente é um erro, mas isso vai acontecer porque são relações entre seres humanos. Então, ela pode chegar até você de forma a criticar o que você oferece. E tá tudo bem. Se ela chegou para vocês para criticar, porém manteve o respeito, então responda com respeito também. Aceite a crítica, agradeça, responda apenas se você não quiser agradecer, porém responda, não deixe os comentários vazios. Por que eu digo isso? Se chega um comentário no Instagram, o algoritmo, para ele não entende que você está sendo criticado, que você está sendo xingada, que você está sendo elogiada. Ele entende números. Apenas números. Então, se você postou um vídeo e esse vídeo teve muitos comentários, ele está entendendo que seu vídeo é bom. Pode ser que a maioria dos comentários sejam críticas? Pode ser. Talvez seja. Mas você vai responder todos eles. E aí já vem mais uma estratégia aqui de engajamento. Quando vocês estiverem postando conteúdo, vocês, sempre que receberem um comentário, respondam. Recebeu o comentário agora, responda agora. Você pode responder agora, então responda. Se você não puder, estiver ocupada, não tem problema. Mas responda sempre. Tire dúvidas sempre com carinho, responda nas mensagens, no direct, pelo mesmo canal que a pessoa falou com você. Eu gosto de usar sempre a estratégia do espelho. Então, se a pessoa, como essa estratégia? Se um cliente falou comigo via WhatsApp, eu vou manter a conversa via WhatsApp. Se ele escreveu, eu vou escrever. Se ele gravou um áudio, eu vou gravar um áudio. Porque você não sabe como é a realidade de quem está falando com vocês na rede social. Ok? Então, por exemplo, se a pessoa gravou o áudio, talvez ela não saiba ler. Então, o que cabe a gente é entender que, ou, de repente, ela tem algum problema, ela não consiga digitar, o celular pode estar com a tela quebrada, ela pode estar com algum problema nas mãos, a gente não sabe o que se passa na vida do outro. Mas aí eu sempre uso essa regra do espelho. Se você recebe um áudio, você responde em áudio. Se você recebe um texto, eu respondo em texto. Sempre dessa forma. Se preciso ligar para o cliente, pergunto antes. Posso te ligar? Posso te ligar agora? Consegue me atender? Então é isso. Basicamente, a chave é essa. Tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratada e usando a regrinha do espelho, todo mundo vai conseguir a regrinha do espelho nessas práticas aqui, tá, gente? Não é porque se a pessoa for grossa com você, você vai ser grossa com a pessoa de volta, não. A intenção é não ser grossa, mas aceitar algumas críticas, sim, faz parte, quando construtivas, e seguir em frente. Usar emojis também vale a pena. Adotar emojis é ainda melhor. Então, sempre que você puder, que tiver um emoji que tenha uma ligação com o seu serviço ou produto, você pode usar. Por exemplo, o nome da minha empresa é Cactus Mídias. Então, toda postagem que eu faço da Cactus, eu posto o emoji de cactus. Se eu vou usar o coração, eu só uso o coração laranja, que é a cor da identidade da gente, da nossa empresa. Então, você pode utilizar os emojis da cor do seu negócio? Pode. Mas quer dizer que você não vai usar outros? Não, você pode usar todos os outros emojis que você quiser. A questão é você adotar emojis como os seus emojis, os emojis do seu negócio. Sempre que possível, você vai inserir eles. Então, eu adotei esses dois, tá? O de cacto e o de coraçãozinho laranja. E aí você vai avaliar qual emoji que tem a ver com o seu negócio.
tá bom? Então, de seguidor a cliente, como que você conquista a venda? Você vai escutar o que o cliente quer, falar dos seus produtos com clareza e mostrar que você se importa com ele. Essa, de repente, eu acho que é até a mais importante. Mostrar que você se importa. Porque toda vez que a gente vai buscar um serviço, e aí a pessoa fala assim, você pode me atender quarta-feira às 20 horas, e aí o outro vem com a justificativa que não pode te atender. Você precisa entender que é um ser humano, que ele também tem a agenda dele, que ele também tem as necessidades dele. Então, tipo, tenha paciência com ele, mostre que você se importa com as necessidades dele, que você entende. Não é para você abrir exceções fora do que você deseja, fora do seu alcance, não é nada disso. Mas é você mostrar para ele que você está fazendo o possível para atendê-lo, para agradá-lo, para que ele se sinta confortável com você e em comprar o serviço ou produto contigo, tá? Atendimento humanizado é a base do sucesso. Então, você trate ele como você gostaria de ser tratada. Lembrar que pessoas compram de pessoas e compram de quem elas confiam. Você jamais vai indicar um serviço de alguém que você não confia. E jamais você, não é nem jamais, mas você não volta a comprar. Você pode até comprar uma vez, mas para comprar a segunda, num lugar que a primeira experiência foi péssima, você não volta. E é muito mais fácil você nutrir uma relação que já deu certo, que já fluiu, do que você construir ou reconstruir algo que deu errado. O que quer dizer? Se você já tem hoje uma gama de 10 clientes, é mais fácil você conseguir negociar e vender de novo para esses 10 clientes do que você pegar um que você atendeu mal ou que, enfim, não gostou do que você ofereceu, da forma como foi a tratativa, e querer convencê-lo a comprar de você de novo, tá? Por quê? Porque esses 10 que já são seus clientes, eles já confiam em você. Já criou uma conexão entre vocês. Então, essa conexão pode ser rompida? Pode, por N motivos. Financeiro, mudança de cidade, de repente porque você pode ter prestado o serviço em algum momento que não agradou. Pode ser rompida, mas é mais fácil você voltar a vender para quem já comprou do que você reconquistar um cliente. Então, todas as vezes que vocês forem fazer uma venda, ter em mente do atendimento humanizado, que é a chave para vocês venderem mais. E como é que a gente efetiva isso nas redes sociais? As vendas nas redes sociais. A gente precisa ter em mente que as redes sociais, a venda acontece... Ai, peraí que eu não consegui. Pronto. Vocês estão vendo ainda o slide, gente? Pronto. Nas redes sociais, a venda acontece em 3... Obrigada. Em 3 passos simples. Então, você vai mostrar o seu produto com clareza, usando a foto bonita, usando uma boa luz, coisas que a gente acabou de ver nos slides iniciais. Explicar o que você resolve ou o que você entrega. Então, como é que seu produto ajuda na vida da pessoa? Então, a gente teve o caso de uma colega aqui, que agora me passei o nome dela, que vendia bolo, acho que era a Georgina. Vendia bolo sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Então, o que a Georgina vai postar? Ela tem que explicar qual é a solução que o produto dela vende. O que é que ela tem de diferencial dos outros produtos, que ela vende as farinhas, que o produto dela é perfeito para quem tem doença celíaca, para quem é diabético, né? Porque tem os bolos sem lactose, sem açúcar. Pronto. Então é isso aí. Facilita o dia a dia o seu produto, tem um sabor caseiro, é isso que você tem que passar para o seu cliente. Não é simplesmente falar, eu vendo bolo. Não, ele precisa entender, certo? E esse bolo vai mudar o que na minha vida? Por que o seu bolo é o que eu preciso? Então, todo mundo, gente, ele tem uma necessidade a ser atendida. E você precisa mostrar para esse cliente que a necessidade dele vai ser suprida ou resolvida com o que você vende. Ok? Não dá muito trabalho. É só a forma como a gente fala que precisa estar adaptada. E você precisa facilitar o contato e a compra. Por exemplo, você precisa deixar claro como é que o cliente vai comprar de você. Você faz Pix, você passa no cartão, você faz entrega. Então, o que eu trago sempre para as minhas alunas e trago para vocês hoje?
Se vocês podem facilitar, não dificultem. Então, assim, é lindo quando a gente vê uma postagem, um monte de gente embaixo perguntando, entrega, quanto é? Tem disponível? Porque está gerando interação para o seu perfil. Mas isso não se sustenta. Imagine que vocês estão sozinhas para cuidar de um montão de coisa, inclusive do negócio de vocês e da rede social de vocês. Então, se vocês podem facilitar, principalmente para vocês e para o seu seguidor, facilite. Quando vocês forem criar a legenda, ou a postagem, ou o vídeo, coloque todas as informações possíveis ali. Então, se há uma postagem de venda, coloque todas as informações referentes à venda. Coloque o preço, coloca se você entrega, se precisa de um tempo para produção, quantas vezes você passa no cartão, se só aceita Pix, se não aceita Pix, enfim. Todas essas informações precisam estar claras, sempre que possível, para o seu seguidor. E aí eu trago um parênteses a mais. Não ache que, eu postei 6 de junho que eu fazia entrega delivery, então eu não preciso postar mais. Precisa sim, tá? Porque de 6 de junho para agora, novas pessoas chegaram, e de repente a postagem do 6 de junho, alguém não viu, e ficou confuso, ficou sem saber se você faz ou não faz a entrega, se o serviço é ou não é para ele. Então, na verdade, o que é que a gente precisa ter clareza é que vocês vão passar por situações em que a legenda vai se repetir. As informações da legenda, elas vão se repetir e tá tudo bem, tá? Dando o espaçamento certo, não tem problema nenhum. As informações vão se repetir mesmo, porque são pessoas diferentes que vão estar vendo o conteúdo de vocês. Peraí, que eu não estou conseguindo voltar no slide. Peraí, rapidinho, gente. Agora. Foi. Pronto, então você vai mostrar o que você vende. Aqui é só um resuminho, né, do que a gente trabalhou de como vender nas redes sociais. Você vai falar do benefício, você vai mostrar o preço com clareza e vai ajudar o cliente a decidir. Porque às vezes ele tem dúvida de qual produto ou serviço é melhor para a situação dele. Então ele vai te dizer a necessidade dele. Se ele não disser, você pergunta como que eu posso te ajudar, qual é a sua dúvida, eu tenho essas outras opções. Às vezes as pessoas, elas desistem da compra porque elas não entendem. Então, você também precisa entender a dificuldade dele e buscar sanar. Então, você vai mostrar os depoimentos, você vai dar outras opções do que você vende, do que você oferece, mais barato, mais caro, mas antes você precisa entender qual é a dificuldade dele, que às vezes não é só financeira, às vezes realmente ele quer uma outra situação. E vocês também vão ter que explicar a questão do cartão, né? Se você vai facilitar a compra. Passa no cartão, não passa, é Pix, não é, entrega em quais regiões, se você faz delivery, se você não faz, tem que retirar, qual é a loja, tudo isso precisa estar bem esclarecido. Chegamos ao último módulo do nosso curso, que é ferramentas e organização. Quais ferramentas usar para você conseguir organizar todo o planejamento, né, das suas postagens. Então, eu vou trazer ferramentas para vocês aqui, que são as que eu mais uso. Tá? Vocês podem usar outras, de repente vocês podem já estar usando outras, que se sintam confortáveis e que vocês já saibam criar, e tá tudo bem. Problema zero, tá? Todos os aplicativos que eu estou colocando aqui, eles são gratuitos. Porém, eles também podem ter uma versão paga. Mas o gratuito funciona legal também. Então, o Canva. O Canva já é um velho conhecido para quem cria conteúdo para as redes sociais. Nele você consegue editar vídeo, você consegue fazer cardápio. Apesar de que a parte de edição de vídeo ela é muito arcaica ainda, mas dá sim para editar vídeo no Canva. Você consegue fazer sua identidade visual, se você não tiver, que é uma logomarca, você consegue fazer lá no Canva. Você faz panfleto do seu negócio, você consegue fazer os cards para postar lá no Instagram pelo Canva. E tudo isso na versão gratuita, tá, gente? Se você já tem o Canva Pro, que é o pago, ótimo, aproveite e usufrua.
qual é a minha recomendação? Sempre que você for usar o Canva, se atente a usar elementos do Canva grátis, se o seu for grátis, para não ficar a marca d'água, né, o símbolo do Canva em cima da sua arte. Então, se você pegar uma foto, vamos supor que você vai pegar uma foto de uma mulher aqui mexendo no celular, e essa foto não está gratuita, na cara da mulher vai vir escrito Canva, 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 Canva. Não vai ficar bonito. Todo mundo vai saber que você fez sua arte lá no Canva. E não é porque você fez de forma simples, num aplicativo gratuito, que precisa estar desse jeito esculhambado. Então, você vai evitar usar elementos do Canva Pro se o seu Canva for grátis. Só isso. Mas tudo que você faz no Canva Pro, você também faz no Canva gratuito. As mesmas ferramentas, as mesmas usualidades. A diferença é só que a variedade não é tanta, entendeu? Então, tem foto? Tem, mas são menos fotos. Tem elementos? Tem, só que são menos elementos. E a gente vai adaptando dentro do que a gente pode, da realidade que a gente tem, tá? CapCut e Edits. 2 aplicativos para edição de foto. Tem outros aplicativos? Tem. Você vai usar o que você se sente confortável. Aqui eu estou trazendo sugestões para quem não usa nenhum, não sabe por onde começar. Eu, particularmente, gosto do CapCut. Ele também tem a versão gratuita e também tem a versão paga. Eu acho ele super completo. Você consegue ter várias opções, modelos prontos de vídeo, inclusive, que você só vai colocar suas fotos e ele já faz o movimento todo lá, já coloca efeito, música, tudo prontinho para você, inclusive na versão gratuita. Então, por esse motivo, eu gosto muito do CapCut, tá? E dá para usar, ele é em português, não tem dificuldade. O Edits, ele é um aplicativo de edição de foto criado pelo Instagram. Então, o Instagram, ele tem disso. Quando ele cria uma coisa nova, quando ele lança uma novidade, ele quer que as pessoas utilizem o que ele criou, o aplicativo que ele criou, ou a ferramenta que ele disponibilizou. Então, o Edits é isso. É um editor de foto, parece um pouco com o CapCut, porém, ele não é tão vasto, ele não tem tantas ferramentas quanto o CapCut tem. Mas se você quer fazer uma edição simples de vídeo, de cortar, de colocar uma música, de escrever um texto, coisas básicas, ajeitar um filtro, colocar um filtro na sua foto, ou aumentar a luz, diminuir o brilho, tudo isso você faz igual no CapCut e no Edits. A diferença é que do Edits você já consegue postar direto no Instagram. E dá super certo também, tá? Lembrando sempre de excluir a marca d'água, tá, gente? Evitar usar coisas com marca d'água. O CapCut sobe marca d'água no fim do vídeo. Então, depois que você botar seu vídeo todo, chega lá no fim, vai estar a marca d'água. Você clica nela e exclui, tá? Zero dificuldade também. Só precisa de paciência. E lembrar que você está aprendendo. Então, é um passo de cada vez. Para quem gosta de se organizar em aplicativo, eu trouxe 2 opções. O Trello e o Notion. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, tá? Mas o Trello é mais utilizado. O Trello ele é gratuito, ele é em português. O Notion não. É gratuito também, tá? Mas não é sempre em português, tem partes dele que é em inglês. E é um caderno virtual. Eu, como comentei com vocês, eu já estou mais antiguinha, eu já sou geração 30 a mais. Então, eu sou criada no caderno. Então, eu tenho agenda, eu tenho caderno, caneta de várias cores, piloto. Eu gosto disso. Mas aí é você com o seu gosto. Se você acha que para você, para criar o seu calendário, você acha que vai fluir melhor num aplicativo, então você pode baixar um desses, o Trello ou o Notion. Se você acha que não, que para você tá bom um caderno, então você vai para o caderno e não precisa baixar nenhum dos dois, tá? Esses 2 aplicativos é para isso, é para ser um caderno virtual, onde você consegue organizar suas ideias, suas tarefas. Ele cria lembretes também, essa parte é boa, e você pode compartilhar com outra pessoa. Então, vamos dizer que você tem uma sócia, um sobrinho, um filho que te ajuda. Não é um bloco de notas. É como se fosse um bloco de notas, só que mais completo. O bloco de notas, acho que foi o Luna que perguntou, o bloco de notas, ele faz a mesma função do caderno, só que no celular. Que você também pode usar, sem problema nenhum.
Você pode abrir o bloco de notas e o mesmo que você faria no caderno de papel, você pode criar no bloco de notas, escrever. Postagem da semana, de dia 4 até o dia 8 de agosto. O importante é você se organizar. Por onde você vai se organizar, aí é você que vai determinar. Só não acho que você vai se organizar aqui, gente, que aí não tem como. Não tem como você fazer um planejamento de uma semana inteira na cabeça. Então, a gente vai começar planejando por 7 dias, como a gente conversou lá no começo, né? É a atividade. E aí vocês vão escolher onde é que vocês vão organizar. Pode ser o bloco de notas, não tem problema. Pode ser dentro do Word, que tem Google Drive, né? O Word fica lá dentro, então você pode usar, assim, um Word dentro do Drive e criar lá dentro o seu documento. Não tem problema nenhum. Pode ser um papel, uma caneta, pode ser no Trello, no Notion, enfim. Onde você quiser criar, você pode criar. Mas algo que fique registrado. Até mesmo no WhatsApp, como eu comentei. Você pode criar dentro do WhatsApp, num grupo, você com você mesmo, você pode escrever. É um lugar que está registrado. Você não vai se perder dentro do seu cronograma. Tá bom? E o WhatsApp Business, como eu mencionei lá na aula 1, é a versão profissional do WhatsApp, que você consegue colocar catálogo do seu produto, que isso é muito bom para quem vende produto, mas para quem vende serviço também super dá certo. É só você criar um card do serviço, explicando, né, sobre o que é, e aí você discrimina, gente. A pessoa consegue fazer uma sacola de compra dentro do WhatsApp, e aí você já sabe os produtos que o cliente tem interesse. E todos os detalhes do produto, tempo de produção, ingredientes, enfim, o que você quiser, você consegue determinar dentro do WhatsApp Business. Então, ele é uma funcionalidade muito boa e, como eu disse lá atrás, ele é gratuito. E é gratuito, não tem função Pro e função... É grátis mesmo, tá? E aí você consegue abrir também no computador. Então, quem gosta de trabalhar com computador, consegue abrir o WhatsApp aqui no computador. Acho que com outro WhatsApp também faz, tá? Mas você consegue abrir o WhatsApp Business no computador e responder os seus clientes, de repente, de uma forma mais prática, né? Porque para algumas pessoas é complicado estar digitando na telinha pequena do celular. Então, no computador fica mais fácil, que as teclas são maiores e tal. Enfim, você passa uma imagem mais profissional do seu negócio quando você tem o WhatsApp Business. Então, como cuidar do seu negócio sem viver grudado? Pronto, ó, Lu acabou de dizer que tem os dois, o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Dá certo ter os dois, mas para isso você precisa ter 2 números de celular. Não dá para ser o mesmo número, tipo o meu número, não dá para ele estar vinculado no WhatsApp Business e o mesmo número está vinculado no WhatsApp normal. Mas não tem problema nenhum ter os dois, tá, gente? Só que eu peço que vocês reflitam a necessidade de continuar no normal se vocês querem manter o negócio. Tá? Porque realmente o business faz toda a diferença. Para vocês, principalmente, e para alguém que chega no seu negócio. Se vocês abrirem, depois que a aula acabar, clicar na minha fotinha e ver como é meu perfil no WhatsApp, você vai ver. Tem horário de funcionamento, localização, link direto para o meu site, link direto para o meu Instagram, e quantas outras coisas eu quiser colocar. Catálogo, no meu caso não tem, mas se eu quisesse, dava para pôr também. Entendeu? E isso tudo não daria para botar no WhatsApp normal. Mas não tem problema nenhum vocês ficarem no WhatsApp normal, se assim vocês desejarem. Ok? Vocês têm que avaliar o que é prioritário para vocês. E aí, como é que vocês vão cuidar do Instagram ou do negócio de vocês sem ficar grudada no celular? A chave do sucesso é a que a gente conversou aqui agora, que é a de vocês fazerem o planejamento, né? Essa é a primeira de todas. Porque se você tem tudo planejado, não tem por que você ficar o dia todo no celular. Porque se você... Imagina aí, vai chegar Dia dos Pais, aí você não planejou a semana do Dia dos Pais. Quando chegar o domingo do Dia dos Pais, você vai acordar. Ao invés de você estar aproveitando com o seu pai ou com o seu marido, enfim, você vai estar, meu Deus, eu tenho que postar no Instagram, o que eu posto? Tem nada postado, tem nada pronto. Aí vai para o computador, aí vai para o celular, aí vai procurar postar de alguém para você repostar, criar na hora. Isso demanda muito mais tempo do que você fazer uma produção semanal. Então, as dicas que eu trago para vocês são essas. Reserve um horário fixo por dia. Vocês vão criar conteúdo nesse horário fixo do dia? Não. O horário fixo do dia é para vocês responderem comentários, curtir,
interagir com seus seguidores, subir story. Então, qual é a hora que vocês têm mais tranquila? Por exemplo, eu tenho mais tranquilo do horário de 6 da manhã até às 7. O que vai dar no 8, eu já estou ativa aqui na empresa, então eu não consigo estar no celular mexendo no meu perfil. Então, esse horário de 6 até 7h30 é o horário que eu tenho disponível para subir story, para ver quem é que comentou, para ver quem deixou comentário, quem deixou direct e responder essas pessoas. Então, é preciso delimitar um horário todos os dias. E todos os dias, não precisa ser sempre no mesmo horário não, tá, gente? Você pode adequar a sua realidade. Ah, chegou amanhã, eu vou fazer exame de sangue e horário de 6h30 para mim é possível, tudo bem. Mas em algum horário do dia, eu preciso entrar no Instagram e dar uma atençãozinha a ele. Não dá para fingir que ele não existe, entendeu? Subo um story, respondo um comentário, respondo um direct e pronto. Não precisa ficar mais do que 20 minutos por dia. 20 minutos por dia é suficiente para você nutrir teu Instagram e teu Facebook. Ou teu Facebook, né? Um dos dois. Ou os dois, como você quiser levar. Separe um dia da semana para você fazer fotos e vídeos. E aí eu digo para vocês que é possível, sim, criar o conteúdo da semana. Inicialmente, vocês vão levar, assim, o dia inteiro para poder criar o conteúdo da semana. Mas depois, vocês vão pegando a prática, vocês vão conseguir criar em um dia o conteúdo do mês todo. Vocês vão pegar um calendário, vai ver as datas comemorativas que tem a ver com o conteúdo de vocês. E vocês vão conseguir criar. Vocês só precisam ter tolerância com vocês. E fazer disso uma prioridade. Fazer disso com a seriedade de que, tipo, você está aprendendo. Então, você tem que se dedicar, é um exercício. Então, nessa primeira semana eu vou demorar mais, mas na próxima eu já vou fazer mais fácil, eu já vou ter as fotos que eu tirei na semana passada, eu já sei o que eu vou gravar. Então, é mais tranquilo. Enquanto vocês estiverem mexendo no celular, inclusive no Instagram, vocês podem pegar referências para vocês gravarem, para vocês fazerem de fotos. Existe a opção de você salvar o conteúdo, né? Que é a última opção, quando fica embaixo da foto, é tipo uma banderolazinha de São João. Quando você clica ali, você salva aquele conteúdo, só fica visível para você. Ninguém consegue saber o que você salvou. Então, você pode salvar conteúdos de outras pessoas que você achou interessante, que você queira se inspirar para criar no seu negócio. E aí, quando você for criar, que você for criar o calendário, você já tem claro, você já tem até as ideias do que você vai criar e inserir no seu calendário. Então, coloca outra opção para você não viver grudado na tela do celular. Você pode usar o rascunho do Instagram ou um caderno, a ideia do caderno, né, que foi o que a gente trouxe, que é a que eu gosto mais. Eu não uso o rascunho do Instagram como forma única e absoluta, não, tá? Porque às vezes o Instagram ele atualiza e apaga seu rascunho. Então, imagina eu criar um conteúdo de 7 dias, colocar lá no rascunho do Instagram, ou agendar o conteúdo, porque você pode agendar o conteúdo do Instagram de duas formas, inclusive. Dentro do Instagram você consegue agendar, ou dentro do Facebook. Como a gente conversou lá na aula 1, o Facebook e o Instagram são do mesmo dono. Facebook, Instagram, WhatsApp, os 3 aplicativos são do mesmo dono. E aí o Facebook é como se fosse a parte mãe de criação de conteúdo de forma profissional do Instagram. Então, se você quiser agendar conteúdo para os próximos 45 dias, 60 dias no Instagram, você consegue fazer isso, mas você consegue fazer isso dentro do Facebook. Por mais que só vá subir esse conteúdo no Instagram. Não tem problema, mas é dentro do Facebook que você faz, tá? Então, é importante criar o Facebook nesse contexto. Vamos supor, vocês vão sair de férias. Chegou aí dezembro, vocês vão para o interior, visitar a família, vão viajar, e vocês não querem ficar no celular subindo postagem todo dia. E estão certíssimas de não querer. Mas aí vai ficar sem postar? Não precisa. Antes de você sair de férias, você consegue criar o calendário, organizar tudo, agendar as postagens lá no Facebook. E ela vai subir automaticamente no dia e hora que você determinar, dentro do seu perfil. E aí você só precisa ficar entrando para ver se a postagem realmente subiu, para ver quem foi que curtiu, quem comentou, respondeu os comentários, mas super deu certo, tá?
o agendamento prévio de postagem super dá certo. Você pode fazer isso no dia a dia, não é só quando vai viajar, não. Pode fazer no dia a dia. Só que você só consegue adiantar as postagens 20 minutos antes delas irem ao ar. Então, por exemplo, agora são 9h13. Eu conseguiria agendar a postagem para a partir das 9h30. Antes disso, não é agendamento. Aí eu tenho que subir a postagem na hora mesmo. Se eu quero subir agora às 9h20, então eu não posso pré-agendar. Eu tenho que segurar o celular e esperar das 9h20 subir minha postagem. Mas é uma outra ferramenta que o Instagram trouxe para facilitar a criação de conteúdo. Né? Porque você vai poder agendar e facilitar isso. Como saber se está funcionando? Então, aqui é a tecla que vai, é o slide que as pessoas mais me pedem. Como entender o que o Instagram está me dizendo? Aí eu fiz uma postagem, e aí o Instagram disse que eu alcancei 1.000 pessoas, mas eu só tive 10 curtidas. O que é isso quer dizer? É isso aqui. O alcance são quantas pessoas viram o seu post. Quanto mais pessoas verem seu post, é melhor, porque é mais chances de você vender. Então, por exemplo, se você tem um post que viralizou, quer dizer que o alcance dela alcançou para mais de 1.000 pessoas. Se tornou um post viral, ok? Alcançar não quer dizer que a pessoa vai curtir, tá? Curtir, literalmente, é deixar o coraçãozinho. Então, a pessoa pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. O compartilhamento é o avião. O salvar é o balãozinho. Os comentários, o salvar é a bandeirola, perdão, e os comentários é o balãozinho. Então, se a pessoa curtiu, comentou, compartilhou, quer dizer que o seu conteúdo agradou. E para que você precisa saber disso? Você precisa saber disso para saber o conteúdo que você vai criar na outra semana. Então, você já não criou dessa semana, de 4 a 8 de agosto? Pronto. Aí, quando chegar no outro sábado, que é dia 9, você vai criar o conteúdo da próxima semana, segunda semana de agosto. E para você saber que rumo você tomar, quais os conteúdos tiveram mais curtidas, quais conteúdos tiveram mais engajamento, você vai revisitar essas métricas. Você tem que saber se teve algum que teve alcance maior, se o seu público gosta mais de ver carrossel, se o seu público gosta mais de ver foto estática, se gosta mais de ver Reels. Então, o Instagram ele já lhe dá todas essas métricas para que você possa estar criando sempre conteúdo relevante que conecte com eles, tá? Mensagens recebidas indicam interesse. Então, se você fez uma postagem que teve muita visualização, pouca quantidade de curtida, mas tanto quanto teve de curtida, teve de mensagem, quer dizer que as poucas pessoas que curtiram se interessaram verdadeiramente pelo aquele seu conteúdo. Então, elas estão interessadas em comprar. Então, esse tipo de interação acontece quando você está fazendo uma postagem que a chamada para ação é para a pessoa comentar mesmo. Ah, se interessa para ter esse produto, últimos 2 peças em estoque, comente aqui se você tem interesse. Então, a sua chamada para ação vai mudar também, vai influenciar também no tipo de interação que você vai receber. Então, se você coloca uma chamada para ação pedindo para a pessoa curtir, evidentemente ela vai curtir mais. Se você coloca uma chamada para ação pedindo para a pessoa comentar, vai haver mais comentários. Entende? Então, a gente está tudo ligado. Mas, ainda assim, você vai receber essa informação pronta. Embaixo de todos os seus posts tem essa informação de como foi o alcance, as métricas, né, da sua postagem. O Instagram mostra isso em cada post. Eu coloquei aqui essa dica. É só você clicar em ver informações. Então, cada post tem essa opção de ver informações. E se você já mudou o seu perfil para a opção de perfil comercial, você consegue ver isso do mês. Ele lhe mostra o mês todo, todos os conteúdos, ele lhe mostra
quantas visualizações você teve nos stories, no feed, quantos cliques na bio você teve, qual foi o conteúdo que você criou que teve maior alcance. Ele já te dá tudo isso mastigadinho do mês inteiro, para que você não tenha que ficar vendo um por um. Ele mostra tudo isso, mas tudo isso dentro do Instagram comercial, que é o objetivo de todos nós aqui, né? Se a gente não tiver, vai ter. Correto? E é isso, gente. O que a gente aprendeu hoje, né? Como criar e planejar conteúdo, como conversar com os seguidores, como vender com leveza, criando conexões reais e as ferramentas que facilitam o nosso dia a dia nas redes sociais. Então, só mais uma vez, para frisar isso muito bem com vocês, no começo vai parecer difícil você criar o conteúdo de uma semana toda, vai parecer, mas não é impossível. É aquela mesma história. Tudo no começo é mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil. Então, vocês precisam se dedicar a isso. Determinar um horário da semana para delimitar e pensar, poxa, eu estou tirando aqui 2, 3 horas de um sábado, por exemplo, mas ao longo da semana eu já estou tranquila. Eu não vou mais perder tempo. Todo dia, sem saber o que postar, ou descobrir que é o dia dos pais, já meio-dia de um domingo, e não ter criado nada. E aí ter que correr atrás e ter perdido o timing, e por aí vai. Sempre que for criar conteúdo, dá uma olhadinha no calendário normal, coloca lá no Google datas comemorativas de agosto, e aí ele vai lhe dizer com essas datas comemorativas, você não precisa postar todas as datas comemorativas. Porém, eu sugiro que você use datas comemorativas que tenham a ver com o seu nicho. Então, se você vende comida, né, vende doces, e vem aí o dia do brigadeiro, use essa data para você, no dia do brigadeiro, vender uma comida que tenha cacau. Entende? Dia do chocolate, vender uma comida que tenha cacau. Vem aí o dia do padeiro. Pronto, você vende pão. Ótimo, você vende farinha, da farinha faz o pão. Então, mostre um pão feito com a sua farinha, com a farinha que você vende, e utilize essa data comemorativa como forma de você impulsionar as suas vendas. Tá? Então, é isso. Aos poucos, a gente vai construindo esse calendário, o planejamento de conteúdo. No começo, como eu falei, não vai ser tão fácil, mas você vem e revisita aqui esse conteúdo aqui, o passo a passo que a gente compartilhou hoje. E se tiver dúvida, pode falar comigo que eu vou estar à disposição para atender vocês. O que é que eu vou deixar aqui para vocês, né? Hoje, oficialmente, é a nossa última aula virtual. E aí eu trago para vocês um questionário, um formulário, para vocês preencherem e me dizerem o que vocês acharam da nossa experiência, da nossa aula juntas. Assim, foi muito especial para mim ter vocês aqui, compartilhando a vida de vocês, o negócio de vocês, construindo conhecimento juntas. E aí, no final, quem abrir aqui o QR Code vai cair no Google Forms, que é um questionário para eu saber um pouquinho da experiência de vocês com a minha aula, ok? No final, quem participar, quem preencher o formulário, vocês não são obrigadas, tá? Mas quem participar, preencher, manda o print para mim no WhatsApp, que aí eu vou mandar um presente surpresa para vocês. Mas só quem for lá preencher. E pode falar a verdade, viu, gente? Não precisa florear, não precisa mentir, não. Pode dizer. Dizer como você se sentiu, dizer como foi a sua experiência. Vou deixar aqui a tela aberta mais um pouquinho, caso vocês queiram abrir e ler o QR Code. Se você não souber ler o QR Code ou não conseguir e tiver interesse em responder o questionário, fala comigo no privado ou no grupo mesmo, não tem problema, eu posso mandar o link no grupo. E aí, quando clica no link, abre esse documento do Drive para vocês responderem, o Google Forms do Drive, para vocês responderem. E aí, nesse Google Forms, vocês vão falar, né, o nome de vocês, o negócio de vocês, e vai avaliar a minha aula, para eu saber se eu consegui tirar a dúvida de vocês. Pode criticar, pode elogiar, pode dizer, poxa, Mel, acho que você podia melhorar tal coisa, fez a aula toda, eu ainda estou sentindo dúvida nisso aqui, senti falta de outra coisa. Vou mandar o link agora lá no WhatsApp, que vai ficar salvo para todo mundo acessar, Lu. E é isso, podem ser sinceras quanto à avaliação de vocês da nossa aula. E aí, no sábado, dia 9, a gente se encontra presencialmente
para criar essa conexão mais real, sair um pouquinho do digital, do virtual. E quem fizer a avaliação daqui, manda o print para mim, para saber que você fez, que eu vou mandar um presente exclusivo. Agora eu só vou dizer uma coisa, viu? Presentaço de mãe. De mãe. Para fechar, assim, com chave de ouro. Um beijo, um abraço, nossos encontros. Isso aí, Tô meninas. animada. Bora responder aí, Mel, no formulário, para ganhar esse brinde aí, viu? Que a gente não sabe nem o que é, mas já falou em brinde, a gente já corre para responder e ganhar, né? Eu não. Todo Gente, mundo quer. eu quero. Oh, Então, pronto. Vou mandar o link agora lá no grupo. E aí é isso. Só responder que eu vou e mando Vou mandar o link. o brinde para vocês. manda Mais pelo um livro Zap, para gente. Vou manda mandar pelo agora. Zap aí que eles clicam. Ah, Rosana, oi. Eles clicam, respondem e ganham esse presente. Exatamente, simples assim. Só responder que ganha um presente. Agora respondam de verdade, viu, gente? Não fiquem acanhadas, não. Não fiquem acanhadas, não. Pode dizer de verdade, porque é um momento de construção. Eu também estou aprendendo aqui junto com vocês. Então, a avaliação de vocês é muito importante para eu saber se eu consegui atender as expectativas de vocês, se as dúvidas de vocês foram sanadas, se tudo o que vocês esperavam desse curso foi alcançado, ou se teve coisa que não foi alcançada ainda, para que a gente consiga sanar todas as dúvidas do nosso encontro presencial. Tá bom? Então, podem ser sinceras. Vamos lá, meninas. Vamos tirar uma foto para a gente registrar essa aula que está terminando a gravação. Quem puder abrir a câmera aí para a gente poder gravar essa foto. Vocês estão terminando hoje a graduação de marketing digital, né, da transformação digital, mas no dia 9 vamos estar pessoalmente com a Mel, com a Melissa, dando todo esse conteúdo presencial para a gente poder segmentar a nossa transformação digital, começar a pensar em vender através das redes sociais, porque o importante é ganhar dinheiro, tá? O importante é vocês aprenderem para poder transformar em vendas, transformar em recursos financeiros. Nada mais de aprender do que estudar o que a gente não conhece. Então, aqui hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do que é o universo das redes sociais. E não é o universo das redes sociais para ver fofoca, para ver comédia, para ver brincadeira, não, nem morte de ninguém. É para vocês poderem ofertar o produto de vocês e vender por lá, ganhar dinheiro mesmo. As pessoas poderem entrar em contato, poderem pedir produtos ou pedir serviços para fazer um design de sobrancelha, convidar para negócios, para palestras. Então, a rede social hoje é onde a gente busca o network digital, onde a gente busca vender os nossos produtos e os nossos serviços, tá bom? Adorei todo mundo aqui bonito. Vamos lá tirar uma foto, todo mundo sorrindo, falando digital. X. Pronto, peguei todo mundo aqui feliz. Ótimo. Pronto, vou botar lá no grupo para todo mundo ver as carinhas de felicidade. E aí respondam a atividade que Mel passou. Usem tudo que vocês puderem. Se tiver dúvida, fala lá no grupo, tá? No Zap, ou aguarda para o dia 9, tá? Pessoalmente com ela, podendo utilizar ela à vontade aí. Com certeza. Hoje, meninas, eu digo uma coisa: um curso hoje de marketing digital de transformação está, em média, quase R$1.000. Então, vocês hoje tiveram um conteúdo riquíssimo, desculpe, um conteúdo riquíssimo pela troca de energia que vocês estão tendo. Então, o pagamento dela está sendo vocês se desenvolvendo, Com tá? certeza. A gente tem que aproveitar bastante esse trabalho da ONG, porque dá oportunidade. Eu sei que quem tem condições de pagar hoje estaria pagando esse valor para tomar o curso que ela está dando. Então, vocês têm que agradecer bastante por estar tendo a oportunidade de ter um pouco do conhecimento do que é rede social, do que é transformação digital,
através da ONG, através desse projeto do Empreendaí. Então, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Batemos de novo a meta acima de 10 meninas, hoje ficamos com 12, 11, e eu agradeço muito a vocês a querer se transformar, porque a nossa missão é essa, tá bom? Beijos, obrigada, Mel. Obrigada a você, obrigada, meninas, por ficarem aqui, firmes e fortes. Dia 9 estamos juntas. E qualquer dúvida podem falar comigo, viu? No WhatsApp, porque eu estou lá disponível. Nada. Na semana que vem, eu não sei se vai ser na semana que vem, porque é antes do dia 9. A gente está querendo fazer a aula de posicionamento estratégico e a aula de como você poder se apresentar nos locais. Então, não é sobre roupa, é sobre como ter autoridade, como se portar, como ter o comportamento empresarial da empreendedora. E a gente vai estar falando sobre isso. Eu ainda estou fechando com a mentora, mas vai ser Daiane, talvez vai ser Daiane. Eu vou botar no grupo a aula dela, talvez seja na quarta ou na quinta da semana que vem, antes do sábado, do dia 9. Eu aviso a vocês lá no grupo dessa aula, que vai ser um espetáculo. Eu mesmo estou super ansiosa para aprender um pouco com ela. Tá bom? Beijos. Tchauzinho, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.